Hello! Chegando um pouquinho, uns minutinhos atrasados para nossa live, 2 minutinhos, tá bom, né? E aí vamos ver quem aparece hoje. A gente vai falar de prova de inglês, né? Uma coisa que todo mundo sofre aí nessa vida. Oi, Antônio Castilho, Hudson, tudo bem? Boa noite. Oi, Thaís, tudo bem, Flor? E aí, Jessi, boa noite para vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de provas, né, de inglês. E então eu vou contar um pouquinho a experiência que a gente está tendo aqui, né, no nosso preparo para provas e o que você tem que considerar, né? Eu acabei fazendo essa live mais geral para falar um pouco sobre as provas, porque são muitas, né? As pessoas geralmente, oi Laís, boa noite, tudo bem? Robert, Ana Cleias, tudo bem? Boa noite. A gente acaba tendo que falar um pouco geral, né? E se vocês quiserem uma coisa mais específica, depois a gente pode falar um pouquinho mais específico. A questão é que provas de inglês, a gente tem uma ampla variedade de provas de inglês. E para você que precisa de uma proeficiência, às vezes tem gente que faz a prova só para ter, né, uma proeficiência, para ter um certificado. Só que a questão é que... Oi, Eduardo, tudo bem? Pitbull, da galera Pitbull, como é que você tá? A questão de ter um certificado, você tem que saber pra quê, né? E também a durabilidade disso. Porque se você faz uma prova, por exemplo... Eu fiz a do Cambridge há uns anos atrás, não vou falar tantos anos atrás, um tempo atrás aí. O que acontece? Às vezes as provas, elas valem um pouquinho... Oi, Amilca, tudo bem? Boa noite. Essas provas elas perdem um pouco a validade. Então, se você vai fazer uma prova, você tem que ter a ciência que você vai usar ela, né, daqui a uns tempos, porque senão não faz muito sentido. Você paga uma nota preta. Hello, Lucas, tudo bem? E aquela prova acaba perdendo uma validade. O Cambridge, a rigor, não era para perder a validade, é para ser vitalício, né? Mas eles meio que dão um jeitinho para você fazer de novo, porque você sabe, idioma, se você não treina, acaba perdendo. Então as grandes universidades, os grandes lugares aí que exigem as provas de proeficiência, acabam dando um jeito para pedir que você faça outra prova. Meu irmão, por exemplo, tinha o Cambridge e aí ele foi fazer doutorado nos Estados Unidos, claro, pedir o TOEFL. Isso é uma outra questão. Para quem vai fazer doutorado... Oi, Daniela, tudo bem? Boa noite. Terra Gaia, tudo bem? Para quem vai fazer doutorado ou mestrado, você tem que saber o que a sua universidade... uma encontrando a outra na minha live, gente, que barato. A gente tem que saber para onde que você vai, né? Para que você vai fazer a prova, por exemplo. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prova de doutorado você vai querer fazer doutorado numa universidade americana, por exemplo. Aí você precisa do TOEFL. O TOEFL é americano, o IELTS britânico. Só que o IELTS também é adotado, tudo bem, Daniela? Também é adotado no Canadá, porque o Canadá é submisso à coroa britânica, então eles usam o IELTS. Para quem precisa de visto para o Canadá, o IELTS também é a prova mais usada, né? Então, você vai ter a diferença entre o IELTS ou Cambridge, que são britânicos ou que são usados no Canadá também, e o TOEFL, que são americanos. Então, para você se preparar, você começa a fazer aquela diferenciação que eu sempre falo para vocês entre o inglês americano e o inglês britânico, né? Então, se você vai se preparar para uma prova dessa, você começa, porque não adianta você falar para mim, mas eu sei inglês, eu tiro essa prova de letra. Não! Toda prova você tem que estudar para ela, para aquele formato específico, você tem que saber resolver aquela prova específica. Não adianta você falar, eu sei falar inglês, eu sou bem, eu tô bem, tô ótima, mas você tem que saber resolver aquela prova. Então, as provas, elas têm formatos específicos, elas têm exigências específicas. Então, eu vou contar uma história, por exemplo, quando eu tava fazendo quando eu ia fazer o Cambridge, por exemplo, eu tava com a minha grande professora Mila, né, da cultura inglesa, muito legal ela, muito competente. Ela vem da República Tcheca. E eu fui fazer uma redação e escrevi demais. E eu tava achando que tava abafando, escrevi demais, escrevi um texto enorme. E ela falou assim, Gabriela, o
Querida, se você escrever um texto desse tamanho, você vai perder pontos. Então, tá aí, não adianta você achar que você sabe demais, que você tá dando conta. Se você foge aos padrões, ao que é esperado daquela prova, você perde pontos. Então você acha, mas eu escrevi demais, eu sou no vocabulário, gramática, blá blá blá. E ela falou, não é bem assim. Então você tem que se estudar para a prova específica, você tem que entender aquela prova. Então cada prova tem um formato específico, uma dinâmica específica e na hora da conversação, tudo, eles pedem um padrão e você tem que entender esse padrão para fazer. Isso também serve para provas de mestrado, serve para provas para quem vai fazer prova de doutorado, Agora, para quem vai fazer prova de doutorado e mestrado, por exemplo, o IELTS é uma boa solução, o TOEFL, porque você já tem um certificado, aí você não precisa fazer aquelas provas específicas das universidades, que eu não recomendo muito, né? Em geral, as provas das universidades brasileiras, elas são elas às vezes não são estruturadas por pessoas. Oi, Elisa, tudo bem? Boa noite. Oi, Lima Júnior, tudo bem? Não são provas muito bem estruturadas, então às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para fazer essas provas porque elas não têm uma estruturação muito bacana. E o IELTS e o TOEFL já são provas tradicionais, já são provas que as pessoas já conhecem, então funcionam melhor. E aí você tirando a proficiência numa dessas provas, você tem mais possibilidade de entrar nos programas de pós-graduação brasileiros, né? E então aí você tem essa diferença entre o IELTS e o TOEFL. E aí se você vai se preparar, boa noite, Elisa, por exemplo, se você está pensando em ir para o Canadá, né? E aí a minha sugestão é fazer o IELTS, porque o IELTS ele é mais fácil que o TOEFL, em termos de é uma prova que ela é feita para visto na Inglaterra, é feito para visto também no Canadá. Algumas universidades exigem o IELTS e ela é melhor porque ela tem uma estrutura mais fácil. O áudio que é tocado, os textos são bem didáticos, então o áudio a pessoa fala muito bem pronunciadamente, né? Ela pronuncia bem. Oi, Elisângela, boa noite, tudo bem? Então, se você tem que escolher entre as duas, eu sugiro que você escolha o IELTS, porque o IELTS ele tem essa facilidade maior. Mas se você vai, por exemplo, se candidatar para alguma universidade americana, aí você teria que entrar com o TOEFL. Para se preparar para o IELTS, comece a ver coisas britânicas. Então você tem que começar a ver seriados britânicos, começar a ler jornais britânicos, porque o vocabulário é diferente, o nível do texto é um pouco diferente. O inglês britânico é um pouquinho mais difícil que o inglês americano. O inglês americano acaba sendo um pouco mais fácil, principalmente que a gente tem mais contato e também porque é um texto mais leve de ler, né? Para quem faz, se vocês pegarem hoje e fizerem essa comparação, vocês vão ver que o texto britânico ele tem ele é um pouco mais rebuscado e exige um pouquinho mais de quem está lendo, e o texto americano não. Mas, ironicamente, a prova americana é um pouco mais difícil do que a prova britânica, então o IELTS acaba sendo mais fácil. Mas para você se preparar para o IELTS, você precisa começar a entrar em contato com o inglês britânico. Então, a sua meta é entrar em contato com o inglês britânico. E isso você vai fazer lendo BBC, lendo The Guardian, todos esses jornais britânicos, porque aí você está se preparando melhor para ver como é que se estrutura, ou como é que são os textos, entendendo os textos. Eu tenho uma aluna que está se preparando para o IELTS, já preparei várias pessoas para o IELTS, porque eu geralmente indico pela facilidade da prova, acabo preparando mais para o IELTS que para o TOEFL. E o que eu falo, essa aluna, por exemplo, e uma coisa que a gente tem que saber, como que você se prepara para uma prova, é lidar com a questão emocional, né? Essa aluna é uma aluna muito ansiosa e ela quando ela se depara com uma dificuldade da prova, ela entra em parafuso. Então eu tenho que sempre modular a questão emocional com o preparo para a prova. Então o que eu tô vendo? Oi, André, tudo bem?
Quanto tempo? Boa noite. O que eu tô vendo? Para você se preparar, você tem que ir passo a passo. Então, se você vai começar a ler um texto, comece a ler o texto com calma, vai procurando vocabulário, vai vendo o que você entende, o que você não entende, para depois entrar para a prova. Então, você tem que sempre fazer etapas, né? Para você não ficar frustrado se você se depara com a prova de cara, porque você tem que treinar a partir da prova, mas se você encarar a prova diretamente, às vezes te dá uma frustração, não vou dar conta disso, né? Então você tem que ir por etapas, e é assim que eu preparo meus alunos, ir por etapas. Então começa a ler um texto mais simples, depois começa a dificultando a complexidade desse texto. Essa aluna minha, uma vez eu coloquei um áudio para ela, ela entrou em parafuso, porque ela não estava entendendo nada. Então o que eu fiz? Eu achei na internet áudios britânicos, porque ela está se preparando para o IELTS. Então, meu foco é o IELTS, eu tenho que prepará-la para o IELTS. Então, não posso entrar no inglês americano com ela, porque senão dá bug na cabeça dela. Então, a gente começou a trabalhar com áudios mais simples, mas eu achei um áudio, algumas historinhas com áudio em inglês britânico, e agora ela está começando a ouvir, e para isso eu vou aumentando o nível de complexidade, até que ela consiga ouvir os áudios da prova e aí resolver as questões. Então vocês estão vendo que é tudo por etapas, né? Você nunca pode parar, eu não dou conta. Não, na verdade não é eu não dou conta. Na verdade você tem que montar uma estratégia em que você realmente parta do mais fácil para ir tornando aquilo mais complexo e usando sempre as estruturações das provas. O IELTS, por exemplo, as questões orais, não speaking, a prova oral, ela é muito ligada a você saber descrever a sua cidade. Então, a maioria das questões são envolvidas a você sabe descrever a sua cidade, as características da sua cidade. Então, você vai treinando essas falas. O que eu sei falar de Goiânia? O que eu sei falar da minha cidade, onde eu moro? Se é em São Paulo, se é no Rio. Então, você já vai começando a treinar um roteiro, né? Porque aí você já sabe o que falar na prova. Porque a prova, gente, é um momento de muita tensão, muita emoção, muito nervosismo. Então, se você não treina antes, se você não se acostuma com aquele assunto, se você não consegue falar aquilo, na hora que você tá lá, você pode ter um inglês maravilhoso, né? Vai ter 3 pessoas olhando pra sua cara, esperando você falar. E aí? Né? Se você for sem vergonha igual eu, você vai estar native 1, né? Mas se você tem um pouco mais um pouco mais de timidez, aí vai ser difícil. Eu tenho uma aluna assim, eu tenho um aluno que ele veio com inglês muito bom e ele tinha que fazer uma entrevista pro mestrado na Inglaterra. E ele ficou muito nervoso. E isso empatou tudo. Quer dizer, ele estava tentando falar inglês, mas o nervosismo não deixava. Ele tinha um inglês bom e os caras não viram um inglês bom nele, porque ele ficou muito, muito apavorado. Isso ele fez antes de a gente começar a treinar, antes de a gente fazer o processo juntos. E com o processo juntos, aí sim, ele já chega lá, já chega com bem mais segurança e fala. Por isso que o treino anterior, ele é essencial. Então, se você achar, não, eu sei fazer uma prova, eu sei inglês, não tem problema, você passa apuro, porque você tem que treinar mesmo, porque não é só a questão da habilidade, é questão do preparo físico, é preparo emocional, tudo isso que você tem que ter ali no momento da prova. Então, você tem que se acostumar com aquilo. Para você se acostumar, vai diminuindo o nervosismo na hora de você fazer. Por exemplo, o TOEFL, ele já não envolve tanto você descrever a sua cidade. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Edilma, boa noite, Almeida Silva. Não envolve tanto, por exemplo, o TOEFL não envolve tanto você falar da sua cidade. Mas o TOEFL, por exemplo, você está falando com um computador. Então, às vezes, falar com o computador gera nervosismo. E aí você não sabe muito bem como é que você vai resolver, tudo bem? Você não sabe muito bem como é que você vai lidar emocionalmente com aquilo. Então você julgar que, não, meu inglês é bom, eu sei fazer uma prova, provas de mestrado aqui, pós-graduações, eu já vi muitas muito mal estruturadas, que são um pouco confusas. Então você tem que saber o lance, como é que funciona aí cada prova para você realmente saber o que você está precisando, né?
As universidades americanas e inglesas, por exemplo, às vezes elas exigem uma nota. Se você tem que tirar nota 5 ou 6 no IELTS, por exemplo, geral, ou uma nota 7 na redação, por exemplo. Então, tudo isso você tem que avaliar com muito critério antes de fazer, para saber que você vai conseguir aquela nota e você poder ter sucesso aí para entrar em alguma universidade. Então o IELTS, ele é uma prova, e o TOEFL são provas que eu tô falando mais aqui, porque são provas muito chaves em termos de visto, em termos de emprego, né? Às vezes pode haver uma exigência do IELTS ou do TOEFL para você conseguir um emprego. Por exemplo, eu consegui um emprego no Canadá, eu vou ter que fazer a prova de visto, por exemplo. E aí eu preciso do IELTS, eu tô preparando uma pessoa que vai fazer, que vai trabalhar no Canadá, por exemplo, e ela tem que se preparar para o IELTS, é uma necessidade. Então você tem que ter esse foco bem determinado, para que eu preciso da prova, onde eu quero chegar, né? Se eu quero fazer uma pós-graduação em alguma universidade americana, se eu quero fazer uma pós-graduação, por exemplo, Harvard exige nota 10 no TOEFL, que é uma nota muito puxada para o TOEFL, então você tem que treinar muito para tirar uma nota 10, né? Não é qualquer um que tira, mas é possível fazer isso, né? Oi, Marlene, tudo bem? Boa noite. Bom, então, são essas experiências que eu tenho para contar para vocês sobre as provas, principalmente as provas as provas que são exigidas aí pelas universidades aí no mundo afora. E eu vou chamar a nossa professora Laís, que vai falar um pouco sobre provas de concurso. Vamos ver se a Laís está por aqui. Deixa eu ver se ela está hoje. Vamos ver aqui. Esse aqui, vamos ver. Que são provas bem específicas para quem, por exemplo, já preparei muita gente para a Receita Federal. Oi, Boa Laís, noite. tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, Laís? E hoje você vai falar para a gente sobre provas de concurso, né? Como é que é esse preparo aí? Você está mais por Sim, dentro? Gabi, então, não é muito diferente do que você mencionou até agora, né? A gente precisa conhecer a estrutura da banca. Então, assim, uma IBFC é completamente diferente de CESP. Você precisa saber como funcionam os conteúdos mais cobrados no inglês, né? Então, por exemplo, agora a gente está com 2 editais para ser lançado, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E no conteúdo programático, a gente tem o inglês, que a gente sabe que você tem que saber muito para ir bem nessa prova, né? Então, por exemplo, é um concurso de alto nível, de alta concorrência. Então, E são concursos muito puxados, muito exigentes. você precisa gabaritar, como você estava falando, né? Você precisa ir muito bem. Então. E você tem que. Eu quando preparei uma pessoa para a Receita Federal, por exemplo, a gente começou a analisar as provas da ANAC, né? E a gente foi percebendo que os assuntos. Atenção. Se você prestar uma prova, por exemplo, da Receita Federal, geralmente caem assuntos mais ligados à Receita Federal. E se você vai, por exemplo, prestar um concurso para a ANAC, eu comecei a ver muita coisa de aviação. E claro que tem textos que variam, saem um pouco do tema, mas nem tanto. Então, se você tá com foco no Senado, por exemplo, eu acredito, o Senado é mais complexo, né? Porque são muitos assuntos. Mas eu acho que assuntos políticos, você, por exemplo, atualidades, uma CNN, né, para quem pegar notícias e saber qual que é o vocabulário dessas notícias, né, principalmente envolvendo a política, eu acho que é por aí que você vai mais pela imprensa. Eu acredito que a imprensa e os políticos estão, né, não às vezes numa harmonia total como deveriam, mas estão ali juntos, lado a lado. Então, eu acredito que você tem que ir muito pelo assunto também, porque o vocabulário é muito amplo, né? E também não é fácil você desbravar o vocabulário ali do legislativo, da política, exige muita história, né? Então, você tem que estar preparado. E precisa conhecer o perfil da banca, isso é essencial, Gabi.
Com as provas anteriores, né? Com as provas anteriores você tem esse feeling, E hoje a gente já tem muitas ferramentas né? disponíveis, né, online. Então a gente tem vários sites que tem as questões de concurso. Então você coloca a disciplina em inglês, o conteúdo, a banca, e ele já filtra para você. A gente não tem mais aquele trabalho de ficar baixando as provas, resolvendo, selecionando na Então, estatística, né? é, é, é. Então, se você jogar isso na internet, tipo, geralmente aparece as provas que você precisa Tem treinar. sites, Você o que tem. concurso, Tech Ah, legal. Concursos, o Estratégia Concurso também vai lançar um site só de questões. Então é muito, assim, para quem tem acesso à Sim. internet é muito fácil, né? Entendi, E outra entendi. dica, uma Ótimo. dica de estudo, né, para quem está Sim, se encaminhando com as provas, é não esquecer da revisão. Porque você comentou das sim, etapas, né? A gente dividiu o estudo em sim. etapas. E a etapa da revisão, geralmente, ela é colocada de lado. Então, assim, eu nem preciso revisar tanto, porque Entendi. não, eu já estou estudando, eu estou assim, todo dia eu estou estudando e estou avançando no conteúdo, está tudo muito bem. Aí chega na hora da prova, você Uhum. esqueceu aquilo que você já viu, que é a pior sensação. Porque quando você não sabe, E você né? Não, estudou. nunca vi isso aqui, não sei, vou É chutar. verdade. Agora, quando você fica, nossa, É, eu vi isso em algum é, lugar e não se lembra, e isso é resolvido é, através de uma revisão. Então, é, se programar é para poder verdade, é revisar os verdade, conteúdos, que seja uma vez por semana, a cada é 15 verdade. dias, dá uma olhada geral nas anotações, em mapas mentais, é interessante. É. Eu fiz o preparo de uma pessoa para a Receita Federal e a gente trabalhou muito mapas mentais. Eu acho que ajudou bastante essa pessoa, porque ela tinha que ver um vocabulário financeiro, né? Receita Federal, imposto. Então, assim, para ela era muito complicado absorver todo aquele vocabulário. Trabalhamos muito com mapas mentais e funcionou muito bem. Ela evoluiu assim, ela começava a ler os textos já sem consultar, ela já estava lendo com avançado textos que ela precisava para a prova. Então, foi bem interessante, a gente usou bastante isso. Foi muito bom esse trabalho que eu fiz com ela. Então, realmente você tem razão. Se não revisar, se a pessoa não souber o vocabulário, o que que ela tá, a palavra que ela tá lendo, não vai Então, adiantar ter em uma nada, né? lista para você Não revisar vai adiantar. sempre, ou um mapa, né? Isso, Importantíssimo. isso. Fazer um quiz, né? Você pode fazer tipo um jogo Às de vezes, adivinhação. É uma coisa revisar legal que eu mesmo pelas uso. questões É, anteriores, né? Você já seleciona um assunto, eu quero isso, revisar isso, isso, e faz uma bateria isso, de questões. isso, isso, E assim, não menosprezar essa isso, parte isso. dos estudos dessa etapa, porque ela é muito significativa. É verdade, é verdade. Ah, foi muito bom as dicas que você Obrigada. deu, Laís. Maravilha. Ó, professora Laís está no nosso time. Oi, Isaura, tudo bem? Tá no nosso time aí, Gabriela Sim, Rabelo, né, Laís? E tá trabalhando super bem com muita gente aí. O pessoal tá que bom, eu tô adorando, né, Laís? feliz. Muito bacana. E muito bom você contribuir para a nossa live hoje, para trazer mais ideias aí para a gente poder passar Eu para o agradeço, pessoal. Gabi. Tá? Ó, então, gente, bom, então hoje a gente falou mais sobre as provas, né? Eu não sei se a galera aí, se tem gente que está realmente fazendo provas e tudo, mas para quem sabe de alguém que está precisando de dicas, passem essa live para frente. Vai ficar disponível lá no YouTube e vai ficar aqui disponível durante 24 horas. Tem gente que me mandou mensagem chateados porque não podiam pegar a live agora, porque inclusive estão se preparando para as provas. Mas vai ficar disponível, gente. Lá no canal do YouTube tem muita coisa bacana lá. Então é só clicar na bio do meu perfil que vocês têm acesso lá e eu, se fosse vocês, aproveitavam, porque é muita dica, tá certo? Gente, então vamos ficar por aqui, né, Laís? Que a gente trabalhou pra caramba, tá certo? Obrigada, Laís. E a gente dá uma boa noite aí pra galera, pro pessoal. Obrigada pela live, pela participação de vocês. E a gente se vê, então, segunda-feira que vem. Deem dicas para a gente poder trabalhar. Nós estamos planejando falar sobre entrevistas de emprego, também é uma coisa muito importante agora.
esse mundo está mudando, gente, e o inglês vai fazer parte desse mundo. Se já não era, agora vai ser mais ainda. Então, a gente vai discutir um pouco sobre entrevistas de emprego, que eu vivo preparando gente para isso. Então, a gente vai trazer algumas dicas bacanas na próxima live, segunda-feira, 9 Isso horas da mesmo. noite, né, Laís? Obrigada. Boa Então, noite. tá. Gente, boa noite. Obrigada, Laís. Foi ótimo. Beijo. Beijo, tchau.